Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nesse pós-jogo de LDU 3. Vou repetir, LDU 3, Palmeiras 0. Vamos tentar analisar e comentar esse vexame da Sociedade Esportiva Palmeiras em Quito. E eu vou explicar por que é um vexame a atuação do Palmeiras hoje jogando em Quito. Mas antes, claro, quero dar um recado aqui para você que quer cuidar da sua saúde, palmeirense. Você que quer cuidar da sua saúde, você que quer um sono de qualidade, quer a melhor opção para o seu treinamento, para a sua saúde e bem-estar, eu tenho um recado para você. A nossa parceira, a Quantum Nutrition, tem os melhores suplementos do mercado e as melhores opções para potencializar o seu estilo de vida, o seu cotidiano, a sua saúde e também, claro, o seu treino com a creatina da Quantum, enfim, com vários outros produtos que eles têm para potencializar o seu metabolismo, o seu sono com a melatonina da Quantum, que é muito boa. Então, recomendo que você coloque a câmera aí do seu smartphone no QR Code que aparece aqui na tela e vá direto para o site da Quantum e aproveite, hein? A promoção que está rolando lá, 20% de desconto utilizando o cupom do Futeboteco, que também é parceiro da Quantum. Recomendo demais para vocês a Quantum Nutrition, que é parceira aqui do canal do Felipe Oliveira. E eu vou precisar da melatonina da Quantum hoje para tentar dormir depois deste vexame do Palmeiras em Quito. Senhoras e senhores, que atuação vergonhosa da Sociedade Esportiva Palmeiras numa semifinal de Copa Libertadores da América. E debatendo com amigos, conversando no pós-jogo e tudo mais, no pré-jogo, na verdade, né? Avaliando ali a escalação do Abel Ferreira, optando por um meio de campo mais pesado, por um meio de campo mais estático, com M. Martínez, com Rafael Veiga. Algumas mudanças que o Abel promoveu no time titular do Palmeiras. Quando saiu a escalação, eu fiquei pensando, a LDU imprime um ritmo de jogo muito rápido no começo. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o São Paulo, conseguindo sempre marcar um gol rapidamente, impor o seu jogo, sobretudo no meio de campo, ganhando rebotes, enfim, acelerando muito o jogo. E eu acho que o Abel errou. Por isso que está aí na thumb, na conta do Abel. O Abel errou a leitura do que o jogo pediria. A LDU fez a mesma coisa que fez contra o Botafogo e que fez contra o São Paulo jogando em casa. Contra o São Paulo eles tiveram ainda mais dificuldades. O São Paulo fez uma atuação em Quito, mesmo perdendo por 2-0 e podendo perder por 3 também. Lembremos que no final da partida a LDU perdeu um gol feito, que poderia ser 3-0 também, contra a equipe paulista, mas venceu por 2-0. Até jogando de uma forma um pouco mais reativa, o São Paulo conseguiu, em boa parte daquele jogo, dominar o setor que hoje o Palmeiras não conseguiu, que é o setor de meio de campo. E por que o Palmeiras não conseguiu dominar esse setor? Porque o Palmeiras não teve combatividade, o Palmeiras não teve preenchimento do espaço, não conseguiu achar a LDU o jogo todo neste setor, que é o setor fundamental para se vencer uma partida de futebol. Por quê? Porque o Abel optou por escalar o M. Martínez, que é um jogador um pouco mais pesado, bem mais pesado que o Aníbal Moreno, que é um jogador de mais dinâmica, mas o Aníbal vem de uma série de jogos importantes, como foi contra o Corinthians na Copa do Brasil e como foi contra o Flamengo no Maracanã, com erros técnicos, mas o Aníbal era a melhor opção hoje, inegavelmente. Inegavelmente, mas aí a gente não sabe o que pode ter acontecido com o cara, sentiu a altitude e tudo mais, embora essa altitude seja relativamente mais amena em comparação à altitude de La Paz, por exemplo. O Abel optou por um meio de campo mais pesado, um time que, na intenção dele, seria de mais posse de bola, de mais retenção de bola, mas tem uma questão, para você ficar com a bola, você precisa primeiro recuperar a bola. E nos duelos o Palmeiras foi engolido. E na prévia, não só aqui no canal do Felipe Oliveira, mas na grande mídia,
em outros canais da mídia palmeirense, como no Análise Verdão, por exemplo, eles falaram, o time da LDU é um time físico, um time que impõe esse ritmo no meio de campo muito forte, jogando em casa, faz valer o fator altitude de chutar muito de média distância, e foi isso que a gente viu no começo do jogo. Um Palmeiras que parece que entrou meio perdido, que entrou meio mole, como costumeiramente entra em jogos de caráter muito decisivo. Mas surpreendente a atuação do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras fez um ótimo jogo no Maracanã contra o Flamengo, jogando com bola, respeitando a característica desse time, marcando a saída de bola do adversário. E vai me dizer que não era possível fazer isso, sendo que o time do São Paulo fez isso. O São Paulo incomodou a LDU, teve chances claras de trazer um bom resultado de Quito. E não trouxe porque o time do São Paulo é ruim. É ruim. Mas o São Paulo teve o controle do jogo em boa parte daquela partida. E eu falei no programa que a gente faz no Futeboteco no Fala Rival, falei aqui, se o Palmeiras souber aproveitar as chances que eu imaginava que fossem acontecer diante do recorte desse jogo contra o São Paulo, inclusive do próprio jogo aqui no Morumbi, onde o São Paulo teve chances também. Por quê? Porque incomodou a LDU, tirou a LDU da zona de conforto dela, que é justamente fazer essa saída de 3, essa bola longa para a lateral, essa bola longa para o ataque para brigar com o seu meio de campo forte e os dois volantes altos pela segunda bola. E foi justamente isso que eles fizeram hoje. Um jogo de imposição. A LDU fez um jogo de imposição contra o Palmeiras. E eu fico me perguntando, o Abel Ferreira, na sua experiência em Libertadores, no seu grande aproveitamento, nas suas noites históricas, o Abel não sabia disso? Por que, mais uma vez, preterir o Maurício pelo Rafael Veiga? Eu cansei de elogiar o Veiga e não vou cansar de enaltecê-lo pela história que ele tem no Palmeiras, inclusive em Libertadores, pelo ídolo que ele é. Mas o campo diz. Quem começou jogando domingo no Maracanã? Quem que faz esse trabalho sem bola? Que muitas vezes o torcedor não percebe. O torcedor mais atento percebe, o analista mais atento percebe, óbvio, que o Maurício faz esse trabalho sem bola, de intensidade, de jogo de pressão na bola, o famoso pós-perda. O Maurício é muito bom nesse tipo de jogo de preenchimento. O Veiga não conseguiu correr no primeiro tempo. Ele teve até uma chance, uma finalização, uma jogada do Vitor Roque, que ele chuta, ela passa por cima do gol, e um passe que ele deu pro Vitor Roque, que ele não conseguiu dominar tão bem, o goleiro fez a defesa. Mas só. Sem bola. Os caras engoliram o meio de campo, o Martínez perdido, o Andreas Pereira perdido, sobrecarregados na marcação. O Flaco perdido no meio de campo. E o Abel demorou muito para corrigir. E quando tentou corrigir no segundo tempo, piorou. O que já estava ruim. O Palmeiras precisava de um gol, pelo menos, para ter um jogo diferente no Allianz Parque semana que vem. E não conseguiu, por quê? Porque não conseguiu reter a bola. E a característica desse time é ter a bola. A característica desse novo time do Palmeiras, que é a melhor versão do Abel Ferreira, é ter a bola, é jogar com ela, é gostar da bola, é incomodar o adversário marcando pressão, forçando o erro do adversário. E esse time da LDU é ruim tecnicamente. Mas ele é moldado e escalado e treinado pelo Thiago Nunes para fazer exatamente o que fez contra Botafogo, contra São Paulo e hoje de forma perfeita contra o Palmeiras. E o Palmeiras, melhor time da Libertadores até então, com retrospecto, gente, jogando na altitude, de 6 jogos até hoje e 5 vitórias. Então, não me venha com a desculpa de que a altitude prejudicou. Se você ouvir um palmeirense falar isso, mas a altitude, mande ele para aquele lugar. Porque a altitude de Quito não é desculpa para a atuação vexatória do Palmeiras hoje. Não é desculpa e não pode ser desculpa. E eu tô gravando um vídeo antes da coletiva do Abel.
Inadmissível o que foi visto hoje em Quito. Um time do Palmeiras que era favorito, sim. Que era favorito, sim. E deveria ter imposto seu jogo dentro de campo. E o Abel novamente errou a leitura do jogo. Errou na escalação e errou nas mexidas no segundo tempo. O que foi o jogo do Piquerez como zagueiro? Piquerez não é zagueiro. Cadê o Piquerez apoiando no corredor? O jogo inteiro preso como zagueiro. E depois põe Jefté pra dobrar. E põe o Sousa na ponta direita. E o meio de campo nada. E o Maurício nada. E o Aníbal nada. Olha... Eu sei que ainda tem jogo, mas vai ser muito difícil semana que vem, para não dizer impossível. Esse time não tem impossível, né? Esse time do Palmeiras não há impossível. E é futebol. Então a gente acredita. Mas olha, semana que vem vai ter que ser o roteiro de perfeição. Vai ser o roteiro de perfeição. E não me venham com essa de, pô, Felipe, é Libertadores. Foi vexame, sim. Foi um vexame, sim, pelo Palmeiras ter um elenco muito superior ao da LDU. Só o Vitor Roque paga esse elenco inteiro da LDU. A LDU é um time que tem que se respeitar, sim. E isso foi dito na prévia. Tem que se respeitar, é semifinal de Libertadores. E o Palmeiras tinha que entrar respeitando o jogo. E a atuação do Palmeiras andando em campo, não achando a LDU, não competindo. Esse time do Palmeiras, os times do Abel Ferreira se estabeleceram. A marca dos times do Abel Ferreira, quais são? Qual é a marca do time do Abel Ferreira? Competir, brigar. Não é ser mole, ser fraco, aceitar, passivo. E foi isso que o Palmeiras foi no primeiro tempo. Os caras dentro de campo sem senso nenhum de urgência. Pô, não tá dando certo a estratégia do professor. Vamos tentar aqui. Vamos segurar um pouco. Vamos tocar essa bola. Vamos cavar uma faltinha. Vamos tirar a velocidade do jogo da LDU. Caralho! É semifinal de Libertadores. Vamos ser um pouco esperto. Mas não. Os caras 1-0, recupera a bola, pressão, 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 chute, e ganha a segunda bola, e cruza na área, e bate de fora da área, e ninguém aparece pra jogar, ninguém se apresenta. Não, daqui. O Vitor Roque, o único. Hoje o único jogador, individualmente, que se salva dessa atuação vexatória do Palmeiras, chama-se Vitor Roque. Não fugiu de uma dividida. De nenhuma. Em todas estava se apresentando. Em todas. Cadê o senhor Andrés Pereira? Cadê o senhor Felipe Anderson? Cadê o senhor Flaco Lopes? Cadê o senhor Gomes para acalmar o time? E aí eu tenho que ouvir que o Carlos Miguel é chama-gol. Numa fria que o cara entra, ainda fez algumas defesas no começo do jogo, importantes. Mas será que o time do Palmeiras não sabia? Será que o Abel não sabia que a LDU jogando em casa, isso desde 2008, quando tinha o Guerron, e que foi campeã em cima do Fluminense, e fez 4-2 no primeiro jogo da final, jogando em Quito, os caras sentam a mamona de fora da área, irmão. A entrada da área tem que estar preenchida, tem que estar protegida. Você tem que tirar a velocidade do jogo deles lá. Eu sei que é difícil, mas o Palmeiras tinha ampla capacidade de fazer isso. E eu não aceito a falta de competitividade numa semifinal de Libertadores da América, caralho. O Palmeiras não perdia não sei quantos jogos fora de casa. E foi perder no pior momento. Com uma atuação... Uma coisa é você perder como perdeu pro Flamengo domingo. Erro individual, 3-2... Um jogo que você jogou, que você dificultou o adversário, que você teve chances, que você fez uma boa atuação, mas você perdeu. O adversário é muito bom do outro lado também. Ok, o torcedor aceita. Mas o Palmeiras competiu no Maracanã. Agora, hoje, e você vai mexer no time, e você piora o time.
O Abel piorou o time com as mexidas. Piorou o time com as mexidas. No momento que se imagina que ele fosse, vou corrigir aqui o meio de campo, vou colocar o Maurício, vou colocar o Aníbal, Piquerez vem jogar, deixa 2 zagueiros e vamos preencher o campo de ataque da LDU. Vamos dificultar a saída de bola da LDU. Vamos tentar fazer um gol, vamos pro abafa. 15 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, vamos pro abafa. Vamos dificultar a vida dos caras. Mas não, vamos dobrar a lateral, vamos pôr o Giai, vamos pôr o Sousa, vamos pôr o Alan até que entrou bem, brigando, disputando, tentando algumas jogadas. Mas no momento que a vaca já tinha ido pro brejo. Olha, vai ser difícil, torcedor. Se prepare. Se prepare. E eu não quero aqui, como eu já disse antes, sentenciar que a terra é arrasada, que acabou, que o trabalho é um lixo, que esse time é vergonhoso. A atuação de hoje é vergonhosa. E se o Palmeiras for eliminado, há pelo menos um trabalho, né? Há pelo menos um vislumbre. Há pelo menos um time competitivo que está vivo no Campeonato Brasileiro, que é líder do Campeonato Brasileiro, que depende só de si para ser campeão brasileiro, mas que tinha na Libertadores até então a melhor campanha, que tinha na Libertadores boas atuações, como foi contra o River Plate, com autoridade, com imposição. Olha, uma noite trágica. Acho que a pior atuação do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira na Libertadores. Foi pior que contra o Boca, foi pior que contra o Botafogo, foi pior que contra o Atlético Paranaense. Porque pelo menos nesses jogos, o Palmeiras teve resquícios de competição. Contra o Atlético Paranaense em 22, lá, perdeu de 1-0, mas tentou competir, foi um jogo páreo. Contra o Boca, lá na Bomboneira, foi 0-0, o Palmeiras teve suas chances. Contra o Botafogo no Rio foi 2-1, o Palmeiras teve chance no final e tudo mais. No Allianz foi uma tragédia, mas fora de casa foi um jogo até que no segundo tempo o Palmeiras equilibrou. Mas era um Botafogo muito bom do outro lado, era um grande time do outro lado, ao contrário desse time da LDU, que tem que ser respeitado, que tá onde tá com méritos, porque sabe impor o seu jogo. Mas teve dificuldades contra o Botafogo, teve dificuldades contra o São Paulo e contra o Palmeiras foi carne assada, como dizem alguns por aí. O Palmeiras foi a carne assada para a LDU. Passou por cima, como se não tivesse ninguém do outro lado. E o senso de urgência, o senso de leitura, o senso de, caralho, rapaziada, põe a bola no chão, ei, Roque, cai, segura um pouco. Ó, cadê? Pode ter ido embora hoje a Libertadores da América de 2025. Uma Libertadores, o Palmeiras tinha amplas condições de chegar a mais uma final e decepciona. E aí vai ficar aquela marca. Nos jogos grandes da temporada, na hora H, na hora do vamos ver, esse novo time que é a melhor versão do Abel Ferreira em jogo jogado até então, na hora do pragmatismo, na hora da esperteza, na hora da malandragem, deixou a desejar. Aí fica pro critério de cada um, na quarta-feira que vem, se apegar à sua superstição, se apegar à LDU, sair da altitude, vir jogar no nível do mar, ao Palmeiras conseguir um gol cedo, e o Allianz empurrar, enfim, e alguém estiver numa noite inspirada e tudo mais, ainda dá, mas muito, muito difícil. O time da virada tem seus limites. E o Palmeiras, nos últimos jogos, tem saído atrás sempre. Sempre. Contra o Bragantino, contra o Flamengo, contra o São Paulo. E hoje foi amassado pela LDU no primeiro tempo e no segundo tempo, que tinha condições de jogar futebol, de preencher e de corrigir os erros que foram cometidos no primeiro tempo.
Simplesmente o nosso treinador errou tudo, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês e, claro, lembrando sempre que este canal é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que tem as melhores odds do mercado e apoia aqui o projeto do Felipe Oliveira, apoia o projeto do Futeboteco. Então, aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code, baixe o aplicativo da Bet Nacional e faça sua fezinha, sempre com responsabilidade, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você acredita ainda? Você acredita? Eu acredito. Vai ser difícil, na unha, mas ainda é possível. Porque eu acho que esse time da LDU é ruim. Mas vai vir pra catimbar, tá com 3 de vantagem, enfim, vai ser aquele Deus nos acuda. Mas é futebol e tudo pode acontecer. O foda é, dependendo do tudo pode acontecer. Mas é futebol e a camisa do Palmeiras é muito pesada. E vamos para a guerra. Vai ter que ser assim, vai ter que ser na unha, vai ter que ser na imposição, vai ter que ser na pressa, vai ter que ser desse jeito. Infelizmente, poderia ser de outro jeito? Poderia. Mas a atuação vergonhosa e vexatória do Palmeiras hoje em Quito, infelizmente, condicionou e muito o jogo da volta e pode ter custado a classificação à final da Libertadores de 2025. Quero saber a sua opinião, deixa o like no vídeo, deixa o hype. E é isso. Se inscreva no canal e a gente volta aí a qualquer momento para comentar mais sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras nessa noite, nesse dia trágico na história do clube para a Copa Libertadores da América. Comenta aí, quero saber a sua opinião, a gente vai se falando, um grande abraço e avante palestra.